Salve galera, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, em mais uma aula sobre geomorfologia. Especialmente agora vamos tratar um pouco sobre os agentes exógenos ou também os chamados agentes externos. Acompanhe comigo a tela do seu computador. Então, esses agentes exógenos podem ser divididos entre ação física, química e ação biológica. Antes de iniciarmos os trabalhos sobre os agentes externos, é importante nós entendermos que a ideia aqui é nós entendermos a atuação desses agentes que modelam a superfície. Esse processo acontece através de algo que nós chamamos de intemperismo, e esse intemperismo nada mais é do que o processo que leva à desagregação da rocha. E ele pode acontecer na forma física, química e biológica, ok? Esse processo ele apresenta várias características e seria interessante nós fazermos uma análise de cada uma delas aqui nesse momento, ok? Esse processo também de desagregação da rocha a gente pode chamar também de meteorização. Não se esquecendo que todo esse processo de fragmentação da rocha mais tarde vai levar a um processo que nós chamamos de erosão, a qual nós vamos ter então o transporte, a sedimentação, a deposição, a sedimentação, cimentação desses materiais na superfície terrestre, ok? Então, dando continuidade, vamos fazer uma análise rapidinha na ação física, né? Onde, dependendo da latitude ou altitude, nós vamos ter essas rochas sofrendo ação física. Essa ação física, então, ela pode ser em áreas frias, temperadas, ou áridas do planeta, tá? Então, é importante nós entendermos que em áreas frias e temperadas, né, o congelamento, descongelamento dessas rochas pode fazer com que você tenha uma ação mecânica que fragmente essas rochas aí, né? E em regiões mais quentes, o aquecimento e a queda de temperatura pode desagregar também essa rocha, né? Então, isso pode acontecer em áreas áridas, por exemplo, com a fragmentação por desidratação, ou, né, no segundo momento, por amplitude térmica, dia e noite, resfria e esquenta, dilata e contrai. Aí você tem a fragmentação da rocha aí, tá? Então, aqui alguns exemplos, né, de desagregação mecânica, expansão e contração térmica. Temos uma área aqui no Parque Nacional de Sete Cidades, em Piracuruca, lá no Piauí, né? Então, essa forma aqui é uma forma superficial ligada a essa questão da expansão e contração por temperatura. E temos aqui um bloco rochoso pela ação do gelo na Antártica, né? Então, a fragmentação da rocha pela infiltração da água e congelamento. Congela, descongela, vai fraturando e vai fragmentando a rocha, tá? Temos um outro exemplo aqui de ação física, né? Cristalização de sais dissolvidos lá na região de Taiwan. Então, uma superfície qualquer, você tem a cristalização do NaCl da água do oceano, e aí você tem essas formas superficiais aqui. Alívio de pressão, estamos lá nos Estados Unidos, né? Então, pela pressão do interior do planeta, você tem aí o fraturamento das rochas, e aí você acaba por observar, quando essa pressão passa por um alívio, você tem esses blocos rochosos se apresentando de uma forma diferenciada na superfície, tá? O que seria ação química, né? Seria nada mais, nada menos do que o processo em que o intemperismo promove uma dissolução dos sais minerais da rocha, né? Então, meteorização das rochas por infiltração da água na superfície de áreas de rupturas e fraturas. Então, uma superfície qualquer penetra a água, e aí você tem os gases existentes na água, como o gás carbônico, né? Que torna a água mais ácida e potencializa sua capacidade de decompor os minerais, que vai favorecer ao que nós chamamos de reação química. Esse processo em áreas mais quentes e úmidas do planeta, né, aceleram a velocidade dessas reações químicas. Então,
você tem, por exemplo, uma dissolução de rocha calcária. A água entra, vai dissolver isso, promover essas reações químicas, e aí o calcário, nessas fraturas, vão promovendo a formação de estalactites, estalagmites, e pode dissolvendo também, né, as rochas, e promovendo esses espaços das rochas. Então aqui, ó, mostra para você tem um esquema que mostra para você um relevo kárstico, onde você tem, a partir da infiltração da água, né, o escoamento dela no subsolo, abrindo espaços, e a dissolução do calcário, promovendo as estalactites, estalagmites, enfim, tá? Isso seria uma forma superficial comum relacionada à ação química, tá? Temos a ação biológica também, né? A ação biológica vai ser aquela em que o intemperismo na superfície vai acontecer por seres vivos, como bactérias, fungos, raízes de árvores, e que vai junto com a água, junto com a ação física, promovendo uma alteração das rochas superficiais. Perceba que as raízes, né, entrando em algumas partes das rochas e tal. Aqui nós temos uma identificação disso no Parque Estadual Cerca Grande, em Matozinhos, em Minas Gerais, né? Importante entender isso aí. E a ação antrópica também. O ser humano pode fazer uma modelagem da superfície à medida que ele explora um recurso natural, numa área de exploração de ferro, carvão, petróleo, enfim, por aí vai, tá? Importante nós estarmos atentos aí. Vamos passar a ver alguns processos erosivos, para vocês entenderem um pouco mais, algumas formas superficiais. Então, a ação das chuvas, né, quando ocorre a precipitação, então a infiltração e o escoamento superficial pode promover algumas formas superficiais, isso pode ser agravado com a ação antrópica, ocupação irregular de áreas íngremes e por aí vai, né? Temos aqui a ação dos rios, né? À medida então que ocorre a precipitação, a água vai passando pela superfície e vai fazendo o seu trabalho erosivo e vai modelando a superfície em todo o seu caminho, desde a nascente, nos pontos mais altos, até sua foz, onde todos os rios chegam, que seriam os oceanos, né? E nos caminhos por onde ele vai passando, ele vai deixando os seus testemunhos por onde ele passou, que são os meandros. Tem uma imagem aqui maior que mostra isso para vocês, né? Enfim, avançando aqui, temos um exemplo de erosão fluvial no Rio Colorado, nos Estados Unidos. Percebam vocês que essas áreas aqui são todos testemunhos por onde esse rio passou e foi promovendo o processo erosivo. O rio está hoje aqui, mas no passado ele foi fazendo todo esse processo de modelagem. Águas marinhas, abrasão marinha, né? Então, em regiões litorâneas onde você tem o estuário, onde a água do rio chega, onde você tem a restinga, que é a deposição, você tem o Tômbolo, né? A praia de Cascalhos, você tem uma baía onde você tem uma reentrância. Normalmente, nessas regiões litorâneas, você tem um paredão, que é onde nós vamos encontrar a falésia marinha, né? Então, nessas áreas, você tem cascalhos em seixos embaixo da água, então as ondas, as marés vão promovendo o trabalho erosivo por baixo. Essa área superior acaba não se sustentando porque foi corroída embaixo, cai e forma um novo paredão. Então, esses paredões que você encontra na superfície terrestre, em áreas litorâneas, nós chamamos de falésias, né? Temos exemplos aqui de falésias no Brasil, na praia do Taipei, em Porto Seguro, que são esses paredões aqui. Mais tarde a gente vai ver que esses paredões eles são produto de uma área de planície que nós chamamos de tabuleiro. Então, são paredões íngremes, né, onde nós encontramos a ação marinha se fazendo nessas áreas aí, ok? Então, dando uma avançada nos conteúdos, vamos falar um pouquinho sobre a ação do gelo, né? Então, você percebeu lá atrás que a infiltração da água nas rochas promove um processo de desagregação. Conforme essas rochas vão descendo pelas montanhas, elas vão criando vales, ok? Esses vales
que às vezes pode ser preenchido com água, nós vamos chamar de fiordes. Vou mostrar uma imagem bacana para vocês. Então, conforme a água vai derretendo, vai infiltrando, vai descendo pela montanha, ela vai levando sedimentos. E esses sedimentos, no futuro, pode formar esses vales, onde preenchidos com águas, nós chamamos isso de fiordes. Aqui temos um vale glacial de acúmulo de sedimentos e um fiord de verdade mesmo lá na Noruega. São formas que podem aparecer bastante no vestibular. Ok? Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho sobre a ação dos ventos, né? A variação de pressão atmosférica dentro de uma área desértica faz com que ocorra a tempestade de areia. Então, essas areias se movimentando de um lado para o outro pode servir como um material de modelagem, vai fazendo o que nós chamamos de lixamento e promovendo essas formas, né? Não se esquecendo que essas áreas quentes também pode ocorrer aquele processo de meteorização por dilatação e contração pela temperatura, né? Então, bem interessante. Vamos ver aqui que nós temos mais sobre o assunto. Acho que é resolver exercício mesmo, né? Vamos fazer a resolução de um exercício aí sobre esses assuntos de agentes externos, intemperismo ou meteorização, ação física, química e biológica. Então vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre a dinâmica da transformação do relevo terrestre, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando a classificação de cada um dos agentes de transformação. Então, agentes externos, internos e agentes externos. Então, vulcanismos endógenos é um, ok? Intemperismo exógeno, 2, certo? Lixiviação é o processo que vai infiltrar a água no subsolo ou escoar superficialmente e promover uma erosão, enfim, um estágio mais avançado. Isso aqui é 2, tá? Aí nós temos tectonismos número 1 e processos erosivos número 2. Tá? Então a sequência de 1, 2, 2, 1, 2 fica a letrinha C de cebola. Ok? Então espero que você tenha gostado essa matériazinha interessante que pode aparecer aí nos vestibulares. E, como eu disse, espero que você tenha gostado, ok? Muito obrigado, bons estudos e sucesso!